E pior que você lida com uma quadrilha que eles são pessoas que realmente não têm escrúpulo nenhum, implantam, criam cenas, como criaram cenas quando eu fui me hospedar no hotel lá na Bahia, onde estava tendo a convenção dessa quadrilha desses petralhas. Eles estavam lá do outro lado, o hotel é grande, mas eles quiseram causar confusão. O negócio deles é só agressões, eles sabem fazer, eles sabem ameaçar, como o Lula, aquele sapo barbudo, ele sem vergonha, eu tenho uma raiva desse safado. Porque o Lula dizendo que ia chamar exército, é que eu não gosto de ficar falando muito palavrão, não, mas de vez em quando dá vontade de ser igual lá, mas é de qualquer coisa, entendeu? Então eu tô de saco cheio desse cara, é um bandido safado sem vergonha, o filho dele, milionário, que tá aí comprando tudo terra aí, várias pessoas no Revoltados Online já que são fazendeiros, mandando aí. What? Informações que eles estão comprando tudo quanto é terra, gastando todo o nosso dinheiro, ficam aí tentando negociar o inegociável, explicar o inexplicável e acham que todos nós somos caras temos cara de palhaço, idiotas, você entendeu? Eles não têm mais argumento. O argumento da metralhada vai pra cima, quer ameaçar. Não adianta mais, são 93% de brasileiros que querem Dilma, Lula e o PT fora daqui. Eles vão pra Cuba, que casem lá com o Fidel Castro, estão mandando nosso dinheiro pra Cuba, um absurdo. Eu acho um absurdo isso. Quer dizer, Dilma Rousseff, o seu Lula, tá pagando, quando a Valpamares era financiada por Cuba. E agora estão pagando com juros de correção monetária com o nosso dinheiro. E tá achando que a gente é idiota, dá segredo de justiça. Esses caras têm que tomar chibatada, sabe? Porque tá tirando demais com a nossa cara. E a nossa justiça, infelizmente, aparelhada. O Supremo Tribunal Federal dá até vergonha, sabe? Então, algumas coisas realmente nesse país têm que ser mudadas. Nós não pregamos violência, nós não pregamos vandalismo, mas também não somos idiotas, entendeu? Voto impresso, e isso tudo chegou ao Eduardo Cunha e ele bancou lá a alteração no projeto de lei, de modo que o voto impresso venha a valer sim para 2018. Eu acho que tem que valer para o ano que vem, já valer só para prefeito. Agora, o grande argumento que eu usei, eu acho que vale a pena prestar atenção nisso aí. O grande argumento que eu usei foi o seguinte: nós não temos como falar que houve fraude em 2014, não temos como falar que houve fraude. Assim como ninguém tem como falar que não houve fraude, não tem como comprovar. Nós empatamos aí o placar. Eu cheguei para muitos deputados e falei o seguinte: vamos imaginar em 2018 o partido que patrocina essa fraude, que é o que está no poder, na maioria das sessões pelo Brasil, enxerte ali 10 votos de legenda para o PT. Vamos supor, caso hipotético. Eles começariam com 50 na nossa frente, 50 deputados na frente. Se eles botar 50 deputados na frente, eles passam aí, juntam aí com seus partidos aí, o SATEC, o PCdoB, o PSOL, agrega mais alguns, que nós sabemos como eles conseguem agregar isso aí. Nós nunca mais vamos falar em voto impresso e vamos ter eleições uma atrás da outra no Brasil, onde as pessoas serão escolhidas, né? Quem vai ser eleito antes das eleições. Apenas aquela maquiagem, aquela brincadeira de período pré-eleitoral, já sabendo quem vai ser o eleito. Então isso é muito importante, porque esse projeto foi para o Senado, o projeto de lei agora foi para o Senado, não pode mexer lá nisso daí. Professor Omar. Vamos lá. Então, eu tenho 5 pontos aqui que eu gostaria de explicar. O primeiro é o seguinte: tem aquele preceito do Sun Tzu, conheça o seu inimigo, que é um preceito que o pessoal direitista, conservador, liberal, faz questão de não cumprir jamais. Quer dizer, tudo que a esquerda faz questão de não saber. Então, até hoje, não existe um estudo sobre a penetração da esquerda na imprensa, na mídia, que é a coisa principal quando o esquema gramsciano. Essa ocupação começou muitos anos atrás, começou nos anos 40. E, por volta dos anos 60, o pessoal do Partido Comunista tinha o controle completo das redações. Em todos os sindicatos de jornalistas do Brasil, sempre, quando tinha uma eleição, você tinha 2 chapas, as 2 do Partido Comunista. Isso em todos os sindicatos, sem exceção. Quando o pessoal fala de ter sido pressionado, caluniado, difamado por algum jornal, eu respondo o seguinte: você não imagina o que um jornalista passa dentro da redação sem desagradar a esquerda. Você não tem a menor ideia. É discriminação total. Eles fazem você se sentir um rato. Isso quer dizer, esse pessoal da esquerda, Partido Comunista, PSOL, PT, etc., domina as redações do Brasil há mais de meio século. É uma coisa muito séria. Você vê, nos anos 90, o Sindicato Jornalista de São Paulo publicou um livro comemorativo chamado 60 anos de história do jornalismo paulista. E tinha lá todas as grandes figuras do jornalismo, com 100 personagens. Desses 100, apenas 2 não eram comunistas. Mas se você publicar 60 anos de história do Partido Comunista em São Paulo, seriam as mesmas pessoas. Então, esse é um fenômeno de extrema gravidade que o pessoal, da direita, liberais, conservadores, não tem levado a sério, né? Porque o Partido Comunista é o controle total da classe. Eu sei disso. Como é que eu comecei a tomar consciência disso? Quando eu entrei no Partido Comunista, era a dissidência, que era do Marighella, né? E a minha primeira função ali foi participar, foi ajudar na eleição do Sindicato Jornalista, onde havia uma chapa de renovação, que era para nós, e havia uma outra chapa, que era dos velhos, dos pelegos, isso aqui, também eram companheiros do partido. Então, estava tudo combinado por trás. Quer dizer, você na Assembleia falava mal dos caras, depois ia tomar cafezinho com os camaradas, companheiros. E isso foi nos anos 60, gente. Né? Mas ainda, desses nomes que dominam a imprensa no Brasil, muitos deles constam nos arquivos da STB, o Serviço Secreto da Tchecoslováquia, que é o que atuava no Brasil, que é a KGB, para os países do terceiro mundo, usava o Serviço Secreto dos países satélites, e no Brasil era a Tchecoslováquia, assim como no Oriente Médio era a Romênia, assim por diante. E, segundo ele, quais são os princípios da retórica, da linguagem usada?
são sempre os mesmos preceitos, os mesmos lugares comuns, os mesmos chavões criados pelo governo soviético na década de 30. Tá? De 30. Então eu vou ler aqui uma coisa para vocês, que o Otto Maria Karpov, ninguém vai dizer que era direitista, escreveu, publicou um livro chamado Livros na Mesa, em 1960. Né? Então ele diz aqui: um dos piores recursos permanentes e que se nos afigura de atualidade premente no mundo eleitoral é a alternativa imposta. Durante anos foi a consciência europeia maltratada pela suposta obrigação de escolher entre Hitler e Stalin. Ou seja, se você não está do lado de Stalin, você está do lado do Hitler. Né? Não há outra alternativa, dizia. Depois querem nos obrigar a consciência mundial a escolher entre Stalin e Foster Dulles, que é o secretário de Estado americano. Não há outra alternativa. E depois, em toda parte, continuam impondo essas alternativas tão parecidas com a luta absurda entre as duas casas de Montagu e Capulet, não, do Romeu e Julieta. Então, isso, o homem estava reclamando disso em 1960. Né? Agora, quando você o desagrada, o que ele diz? Você não está do nosso lado, então você é nazista. É a mesma figura de linguagem, é um negócio repetitivo, é uma macacação, uma papagaiada que vem desde os anos 30. Então, a retórica do Partido Comunista é reconhecível em toda essa linguagem dele. Se o senhor não me engano, porque sabe, veja, não tem bolas. Ele vai atacar um e reunir pelo menos 100. E dentro das relações, aqui são 100 ou 200 fazendo pressão contra um, até esse um ceder ou ir embora. Em terceiro lugar, tudo isso aí são procedimentos técnicos de desinformação. Quando ele fala de desinformação, o pessoal abusa da palavra desinformação, chama qualquer mentira de desinformação. Não. Por exemplo, se um cara no jornal do PT, no jornal do Partido Comunista, mente contra o homem da direita, isso não é desinformação, isso é propaganda. Torna-se desinformação quando a afirmação caluniosa, a falsa acusação, é publicada num órgão insuspeito, num órgão que é da confiança da vítima. Então você tem que pegar o Estadão, tem que pegar o Globo, jornais que em outras épocas tem a fama de direitista. Então eles estão nesse jornal para fazer isso, para fazer desinformação. Então se o Globo se chamou de nazista ou de racista, é insuspeito, porque é um órgão conservador, é um órgão da direita. Então isso tudo são procedimentos aprendidos no Partido Comunista, gente. Isso é desinformação, é técnica mesmo, não é uma coisa de que o preconceito o cara fez. Não, ele é instruído para fazer isso. São profissionais e fazem o tempo todo. Enquanto, o que aconteceu na Veja? Por que a Veja está seguindo uma outra linha? Muito bem. Eu lembro quando Augusto Nunes foi nomeado diretor da época, tá? A redação inteira da época queria matá-lo. Tá? E ele conseguiu um abrigo na Veja. E a Veja foi ele, foi o Renato Azevedo, foi a Rossi Hassman. Então, na Veja não está vigorando essa hegemonia. Outra coisa, essa capacidade que os comunistas têm de se esconder por trás de uma fachada de neutralidade, até de direitismo às vezes, né? Isso provém desse... Peraí, tem um barulho. O Partido Comunista tem dois estandares. Existe a militância, que é pública, legal, e existe a direção, que é clandestina. Eles têm um treino de clandestinidade. Há 100 anos eles estão treinados para agir na clandestinidade. Então a gente está acostumado a se esconder, a mentir, a tramar. E todos eles aprendem isso. Veja o número de brasileiros que aprendeu essas coisas em Cuba, ou na China comunista, ou na Tchecoslováquia. É preciso vasculhar a vida de todos esses caras, ver a carreira de todos eles. Quando apareceu um jornalista dizendo assim, eu trabalhei na rádio de Moscou, eu trabalhei na rádio de Pequim, é claro que é um homem da KGB, gente. Nós não estamos brincando com esquerdinhas, com militantes aqui, nós estamos brincando com gente profissional da KGB, meu Deus do céu. Então o pessoal tem que acordar para isso aí, tá certo? E eu considero a mídia o maior inimigo do Brasil. Sem a mídia não existiria PT, não existiria essa corrupção, não teria petrolão, nem mensalão, nem coisa nenhuma. Então é isso aí que eu queria dizer. E não foi jogado. E o governo não consegue provar. Marcelo, só tem uma instituição que eu respeito no Brasil. Essa instituição chama-se o povo brasileiro. Por resto, eu não respeito nada. Nem STF, nem Câmara, nem Senado. Não faz sentido você dizer, as instituições foram aparelhadas pelo partido, e ao mesmo tempo dizer, não, nós temos que preservar as nossas instituições. Não, a única coisa que tem que vigorar é a soberania popular. Não, acima dela não existe instituição, não existe lei, existe acima do povo, só Deus. Exatamente. O microfone está desligado. A história do Brasil é a história da Revolução Brasileira. O que é a Revolução Brasileira? É o processo pelo qual o povo, há 200 anos, tenta desalojar uma classe política que o explora e o estrangula. É o vistamento burocrático, como chamava muito falou. E agora estamos chegando, vamos dizer, num episódio máximo dessa revolução. E o PT começou prometendo derrubar o vistamento burocrático, no fim ele próprio se transformou no vistamento burocrático, mais explorador e mais opressor do que todos os anteriores. Então, a derrubada do PT, falou, bom, vocês começaram a revolução, nós vamos terminar a revolução contra vocês. Então, é um episódio revolucionário, sem sombra de dúvida. E nessa hora o que acontece? Novas lideranças aparecem no fundo da sociedade, deslegitimando toda essa elite, vamos dizer, corrupta e que está mandando o país há tanto tempo. E já mandava, no tempo do milico essa gente já mandava. Na mídia, a esquerda já mandava no tempo do milico. Eles sempre estiveram por cima. Se fala de coitadinho, vai acontecer por cima. Então, eu acho que tudo que está acontecendo no Brasil é muito promissor. Você vê, o povo brasileiro é hoje o povo mais anticomunista do mundo, talvez com exceção de Hungria e Polônia. Mas, isso é um fenômeno extraordinário, por quê? Porque durante 40 anos os comunistas tiveram monopólio das manifestações de rua, monopólio da opinião pública, e não deixaram ninguém falar. De repente você está ouvindo todas as vozes, menos as deles. Quando eles vão falar, o pessoal faz panelaço, manda calar a boca. E tem que continuar com panelaço. Não queremos ouvir mais uma palavra da sua maldita boca. Aí diz que a Dilma vai fazer um discurso, não deixa fazer, faz barulho, manda calar a boca, porque eles sempre fizeram isso. Agora está dando troco, e está dando bonito. Nós vamos continuar, e bater até o fim, até que o último deles seja extirpado da vida pública nacional para sempre. É isso que ele tem que fechar os partidos e caçar os mandatos políticos, os direitos políticos desses caras para sempre. O cara tem vitalício. Não é 20 anos, não, é 200 anos. Tá? Quer dizer, você vai embora e não volta mais. Lula, vai pega asilo em Cuba, vai pra lá e fica lá e não enche mais o saco. Né? Dilma, faz que vai cagar e se manda. E assim por todos vocês. Essa gente tem que sair não é só do Congresso e do governo, eles têm que sair da mídia, eles têm que sair da educação, eles têm que sair das instituições de cultura. Nós temos que desarrojar todos eles, porque o estrago que eles fizeram no país, a destruição que fizeram da economia nacional, da indústria nacional, da educação nacional, da segurança nacional, é uma coisa horrível, indescritível. A gente conta para os americanos, eles não acreditam. Eles acham que é exagero. Né? Quando eu falo, o Brasil tem 70 mil homicídios por ano, eles acham que eu estou inventando, pô. Eu tenho que mostrar a estatística da ONU. Né? Então, para que eles estão fazendo tudo isso? Isso tem que ser entendido no cenário internacional. O governo petista trabalha para a Rússia e China. Eles estão destruindo tudo para que venham os chineses e Rússia e comprem tudo a preço de banana. Só que é o seguinte, você veja como os governos da Rússia e da China tratam os seus próprios povos. Você deve ter uma ideia do que será o mundo sob a hegemonia russo-chinesa. São os 1000 anos de treva de falar o nome. Nós não podemos permitir isso de jeito nenhum. É para dar, sabe, a vida, os bens, a liberdade, a honra, sacrificar tudo para impedir que esses caras façam isso. E olha, eu digo isso como indivíduo. Eu não pertenço, não estou ligado a partido político, não é nem a partido. Não estou ligado sequer aos movimentos, eu não pertenço ao Revoltados Online, não pertenço ao Movimento Brasil Livre, não pertenço ao Rei Barulho. Eu só vejo o cara que está falando o que ele está vendo, porra. E tem milhões de pessoas que estão vendo a mesma coisa.
Você vê, as nossas manifestações 15 de março foram maiores da história humana, não é da história do Brasil. Nunca puseram 2 milhões de pessoas na rua. Nós pusemos contra esses caras. Então, a quantidade, vamos dizer, de revolta, de ódio que a população tem nessa gente é uma coisa descomunal. E isso tem que crescer. Nós temos que odiá-los cada vez mais. Discurso de ódio, sim, odeio todos vocês. Quero ver todos vocês na cadeia, pelo menos fora dos seus cargos. Não podemos esconder mais isso aí. Não, odeio ninguém. Claro que odeio toda a cadeia. E quem não odeia é porque a gente deles, é porque está comprado. Você vê a gente fala do mensalão, o pessoal, você perde os seus divididos. O mensalão foi a maior compra de consciência da história humana. Eles falam do mensalão, nem do petrolão. Isso nunca aconteceu. Essa coisa do controle que se exerce na mídia também é um fenômeno, quer dizer, incomparável. Aqui nos Estados Unidos, quando você tem uma cúpula de mídia que é obamista, protege Obama pode matar a mãe, eles vão defender. Mas eles não são tudo. Eles têm a outra metade. Né? Então o pessoal conservador, direita, domina o rádio, porque é um instrumento popular. Então aqui você tem uma concorrência mais justa. Mas no Brasil não tem concorrência alguma. Eles tamparam todas as vozes. E de repente essas vozes estão todas falando, eles não conseguem mais controlar. Isso é uma maravilha. Então não vamos parar de bater, não. Vamos até o fim.